Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast para Fazer Direito. Hoje estamos na presença do Dr. Rafael, que vai nos fazer a honra de apresentar nossos convidados. Rafael, fique à vontade, a casa é tua. Obrigado, Paulo. Obrigado. Sempre muito feliz em estar aqui, né? Participar e a gente poder trocar essa ideia hoje com um convidado especialíssimo. Dois convidados, né? A doutora Ângela está aqui conosco. Então, deixa eu apresentar a todos aqui quem é o nosso convidado de hoje. Professor José Niemeyer, direto do Rio, aqui conosco. Professor, eu vou... Aqui a gente tem não tem formalidade, o legal é isso. A gente tem um bate-papo legal. Doutora Ângela Piatti também está conosco. Então, vamos falar hoje com um professor que é pós-doutor em Ciência Política pela Unicamp, doutor em Ciência Política pela USP, coordenador da graduação em Relações Internacionais do IBMEC, no Rio de Janeiro. É professor integral também do IBMEC, lá, do graduação e mestrado. E... Professor em Coimbra, né? Como é que funciona o sistema de Coimbra? Pois é, professor em Coimbra, né? Não, ali eu fiquei apenas... Bom dia. Bom dia. Aos ouvintes, eu fiquei aos assinantes, eu fiquei como professor visitante em Coimbra. Isso você consegue, né? Quando você tem que fazer um application e você passa um tempo. Era um programa ligado ao Centro de Estudos Sociais de Coimbra, que é muito importante lá, do grande acadêmico Boaventura Santos, que é acho até que, não sei se Boaventura hoje deve estar bem já idoso, mas é um centro importante. Eu fiquei um mês lá escrevendo um artigo. Isso é muito comum na área acadêmica, né? Quando você fazer uma viagem, assim, aí você vai pela universidade que você representa. Então, foi uma experiência muito bacana. Gostaria desde já de agradecer a tua presença, disponibilização do seu tempo e compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Eu que agradeço. Doutor, sobre o cenário atual econômico do Brasil, o que o senhor pode nos falar? Olha, tem uma expectativa muito grande com relação à presença do ministro Haddad como ministro da Fazenda, né? O Ministério voltou a chamar Ministério da Fazenda. É um ministério, novamente, que congrega algumas secretarias que antes estavam em outros ministérios. Com o Paulo Guedes tinha havido uma mudança administrativa. Com Haddad, o Ministério volta a ter o mesmo perfil que tinha antes, nas últimas administrações. O Haddad, inclusive eu tive aula com o Haddad, ele foi meu professor na Universidade de São Paulo. Aliás, eu tive um seminário com ele, não cheguei a ter aula. E o Haddad, ele tem uma experiência, as pessoas têm hoje, todo mundo é comunista, né? É que nem flamenguista, todo mundo é flamenguista, eles são mesmo, todo mundo é flamenguista, aqui em Belém todo mundo é ou Paysandu ou Remo, né? Mas no Brasil todo mundo é flamenguista e comunista. Quando você não concorda com uma agenda determinada, você é comunista. Então o Dória, por exemplo, virou comunista, o presidente da Fiesp lá, o herdeiro do Grupo Coteminas, virou comunista. Então, você tem banqueiros que viraram comunistas. É muito interessante a definição de comunista hoje no Brasil. A gente pode até depois discutir um pouco isso. Estou fazendo uma ironia, claro, mas eu virei comunista, né? Então, muita gente virou comunista. Quem não concorda com o último governo virou comunista. Então, o Haddad tem um perfil, para alguns, que é uma pessoa, é um comunista, é um marxista. Na verdade, o que Haddad fez, quando defendeu a tese de doutorado dele, acho que na década de 90, ele fez um trabalho sobre Marx, sobre Karl Marx, apenas um trabalho onde ele interpretou uma das obras de Marx, não foi nem o Capital, foi uma outra obra que falava de emprego e tal, uma obra importante também de Marx. E aí fez até uma crítica, ele fez uma crítica à obra de Marx. Então, mas aí, agora é claro que ele tem uma formação mais de centro-esquerda, aí sim, agora falando sem ser irônico, aí muita gente tem, eu mesmo tenho uma formação mais de centro-esquerda. Quando é que você pode se definir como alguém de centro-esquerda? Quando você tem uma preocupação maior com a desigualdade do que uma preocupação só voltada às liberdades, né? Aí você pode se considerar uma pessoa de centro-esquerda. Essa definição não é minha, é de um grande teórico da ciência política chamado Norberto Bobbio, que tem um livro belíssimo que eu recomendo a todos, entre vários. Vários livros. Tem um que chama Direita e Esquerda, que é um grande livro do Bobbio. E eu gosto muito dessa definição. Muita gente não gosta mais, acha que a definição de direita e esquerda é uma definição que voltada para o século XVIII, na Revolução Francesa. Eu acho que não. Eu acho que é importante você definir, sim, cores. Além dos times de futebol, é importante você definir cores, né? Então, essa questão da direita e esquerda
ela precisa ser um pouco explicada aqui para o seu assinante também, na minha visão. Ser de direita, no limite, é aquele que defende, antes de mais nada, as liberdades. Né? Acho que, aliás, é algo que eu também defendo. E ser de esquerda é aquele que tem uma agenda mais voltada para a diminuição da desigualdade. O que é interessante nisso, desculpe fazer essa introdução teórica, mas eu acho que é importante, o que é interessante nisso é que parece que nós não vivemos tempos de liberdade. Vocês são muito mais novos do que eu, e eu vivi o regime militar. Naquele momento, a ditadura militar, nós tínhamos liberdades cerceadas. Hoje, nós temos liberdades cerceadas, é algo que a gente pode discutir. Muitos acham, por exemplo, que nós temos liberdades cerceadas na área econômica, porque há, por exemplo, uma carga tributária muito grande com relação à economia brasileira. Pode ser que esse seja um conceito de cerceamento de liberdades. Não tão grave como no passado, quando você não podia se reunir em público, quando 4 pessoas na rua eram detidas porque podiam estar tramando contra o regime militar. Então, eu acho que essa questão de liberdade, a gente precisa discutir melhor. De que liberdade nós estamos falando? Talvez a liberdade de empreender, por exemplo, e aqui é um tema, né, do podcast de vocês, a questão do empreendedorismo, talvez a gente devesse tirar as regulamentações da área do empreendedorismo para você ter mais liberdade para empreender. Eu concordo. A carga tributária é uma maneira de você tolir o empreendedor. Mas eu não posso dizer que isso seja falta de liberdade, né? Então, eu acho que a questão da liberdade, eu acho que esse não é um problema nosso, a questão da liberdade, na minha visão. Eu acho que outras pessoas que venham aqui conversar com vocês vão considerar que nós vivemos tempos, sim, onde a nossa liberdade está sendo tolhida. Agora, a desigualdade, eu acho que ninguém que enxergue a realidade pode dizer que nós vivemos uma situação de uma desigualdade estrutural inacreditável, né? Vindo para cá mesmo, eu pude observar. Vindo aqui para o seu escritório, eu pude observar. Eu passei por bairros onde você vê decididamente uma situação de desigualdade, né? Acesso à renda, a emprego, à estrutura econômica, né? Agora, como alcançar isso, e aí eu volto para a questão do comunismo, né? Você alcança a diminuição das desigualdades num viés liberal a partir do crescimento econômico, né? E de menor interferência do Estado. Isso é a pauta de direita. Essa seria a pauta dos grupos de direita, os quais eu respeito muito e tenho muitos amigos que hoje se dizem de direita. Eu acho isso muito bacana, porque parece que era estranho, no pós-regime militar, parece que a direita ela ficou um pouco, ela não conseguiu se organizar. Agora ela está organizada. Eu acho isso muito, muito válido. Por exemplo, ontem, na eleição para o presidente do Senado, o candidato Rogério Marinho é um excelente candidato. E ele representa as pautas mais à direita. O problema, como sempre na vida, são os extremos, né? Quando você pensa numa posição, numa agenda de extrema direita, que ela é por si só anticonstitucional, na minha visão. Por quê? Porque a extrema direita ela vai ter pautas que são pautas que aí sim cerceiam a liberdade. A extrema esquerda também seria. Vou falar dela. A extrema esquerda também. Quando você tem uma pauta da extrema esquerda, por exemplo, o controle da mídia, que muitos acham que é uma pauta da extrema esquerda, aí eu acho que é um problema grave que pode causar, aí sim, cerceamento de liberdades. Então, e outros mais também, quando você, por exemplo, na área dos costumes, que eu acho que é uma área que interessa muito aos grupos de direita, e eu respeito. Quando você... aborto, por exemplo. Aborto é um tema muito sensível, que deveria ser uma decisão de foro íntimo, na minha opinião. Deveria ser baseado a decisão em plebiscito. Em plebiscito, não em representação via Congresso Nacional. Porque eu acho um tema muito sensível, como pena de morte também. Ali você tem temas que, se forem impostos, por exemplo, por um governo mais à esquerda e colocados de uma maneira muito, muito assertiva e impositiva, você vai estar tendo problemas também no campo da liberdade. Então, você não pode querer impor uma ideia de aborto. Mas a mídia não faz esse papel hoje? A mídia
não falando mal, mas a mídia hoje é extremamente tendenciosa. A gente observa que elas já escolheram um lado e defendem as pautas desse lado, entendeu? Eu nada contra nem a direita nem a esquerda, todavia, esse direcionamento da mídia é extremamente preocupante. Haja vista que eles formulam pensamentos. Eu acho que quando saem da imparcialidade da notícia e começam a colocar aquilo que acreditam para eu acho que a mídia deveria apenas informar, né? O que seria a função dela seria informar de maneira imparcial. Vou fazer uma crítica à mídia aqui, então. Eu acho que temos liberdade para isso, né? Ainda. Eu realmente achei que durante os 4 anos do governo do ex-presidente Bolsonaro, alguns veículos da mídia, principalmente da mídia televisiva, realmente atuaram de uma maneira muito exagerada contra o governo. Agora, essa situação, a gente precisa ver por que ela foi criada. Talvez na pauta da eleição de 18, isso foi muito falado. Mas, então, doutor, o presidente Bolsonaro, ele tem ex-presidente Bolsonaro tem uma característica muito, muito interessante, que eu acho que ele tem que rever, conselho que eu dou a ele. Ele gosta de definir inimigos, mas ele tem poucos amigos. Então, uma pessoa que fica o tempo todo definindo seus inimigos é uma pessoa que fica sem pontos para voltar. Eu acho que ele, como político, deveria mudar isso. Eu acho que ele é ruim para construir pontos, porque aí ele só define os inimigos e fala muito dos inimigos. Em vez de construir ponte, ele define os inimigos antes do processo. E aí fica muito complicado, porque ele vira vidraça desde sempre. Né? Ele é muito bom para se transformar em vidraça. Eu acho que essa é a pior maneira de se fazer política. Aí o eleitor, vamos dizer, o eleitor mais ligado ao presidente Bolsonaro, que está nos ouvindo, vai dizer, não, mas tem que ser assim, porque ele tem que mudar o sistema. Mudar o sistema, eu precisaria entender um pouco mais o que é mudar o sistema. Ele quis mudar o quê? Por exemplo, uma das críticas que ele fez durante o mandato dele é que os governadores tinham muito poder dentro da federação. Então ele quer mudar o modelo de Estado no Brasil, ele quer transformar o Brasil num modelo talvez confederado, né? Desculpe, ou mais centralizado. Ele acha que o poder está muito centralizado nos governadores e a União deveria ter mais poder. É uma discussão muito grave essa, porque nós somos uma federação desde que esse país foi constituído, né, pós-império. Ele quer fazer o quê? Ele questiona muitas vezes o poder que o Supremo tem. Vou falar do Supremo já. Então ele queria o quê? Que o Supremo tivesse menos poder dentro do equilíbrio de poderes entre legislativo e executivo, e que o executivo tivesse mais poder para poder, a partir de projetos de lei, definir agendas, que às vezes são agendas corretas. Ele, mesmo como deputado, 17 anos como deputado, o ex-presidente Bolsonaro, ele nunca foi um defensor do parlamento. Não, ao contrário, ele era um crítico dos colegas deputados, sempre achava que os deputados faziam críticas, às vezes algumas corretas com relação aos pares. Então ele também parece que não tem um apreço muito grande pela vida parlamentar, é a minha opinião. Por isso que ele foi candidato para o executivo. Então eu tenho a impressão que e aí eu não acho que é só o presidente Bolsonaro, aí eu acho que são muitos aqueles que apoiam o presidente Bolsonaro, que precisariam ter um pouquinho mais, discutir um pouco mais cultura política, para entender, e aí vou usar, estou sendo muito conceitual até agora, para usar um ditado popular. Quando a gente dá banho na criança, joga a água fora do banho. Jogar a criança fora, quer dizer querer, doutor Paulo, desconstruir tudo, eu acho muito grave. Tenho a impressão que isso pesou na hora do voto lá no final, agora na reeleição. Eu acho que perceberam, não nesse sentido conceitual, mas perceberam, esse senhor candidato à reeleição, parece que ele quer desconstruir tudo, ou jogar tudo fora, mas não precisa jogar tudo fora para você aprimorar processo. A gente faz isso na nossa família, a gente faz isso na nossa organização onde a gente trabalha. A gente não precisa desconstruir tudo para começar do zero. Não se começa um país do zero do ponto de vista institucional. E acho que até ele percebeu isso no final e fez uma meia-culpa. Por exemplo, a administração da pandemia, que eu não acho, falo aqui com tranquilidade, talvez alguns amigos meus mais de centro-esquerda não vão gostar do que eu vou falar aqui, mas eu não acho que ele administrou mal a pandemia. Não acho. Administrou mal, ele administrou com os recursos que ele tinha. O que ele fez de maneira muito errada foi a maneira que ele se posicionou quase como um marketing pessoal, e ele é chefe do executivo,
de talvez tenha tido, e ele assumiu depois disso, uma postura talvez pouco empática com relação às famílias das vítimas. As vítimas, infelizmente, se foram, mas as famílias das vítimas. Eu acho que ali faltou realmente uma posição, porque... Faltou empatia, né? Faltou empatia, porque, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro, eu me lembro que ele ia sempre, e acho justo, ia sempre num velório de um policial ou de alguém das Forças Armadas que havia falecido, e não vi ele mencionar a questão das famílias, do ponto de vista da representação civil. Então, eu acho que faltou isso. Agora, a pandemia, eu não acho que ele administrou mal. Não acho que foi, muita gente diz que sim, eu não concordo. Então, é isso. Então, a gente estava começando a falar de economia. Então, eu tenho a impressão que o ministro Haddad vai fazer uma administração do Ministério da Fazenda muito mais conservadora do que a gente imagina. Por quê? Porque ele, na minha opinião, ele já está distante do presidente Lula. Porque ele percebeu que para ser candidato, porque se a gente for olhar aqui os nomes dos possíveis candidatos a 2026, os partidos mais de centro-esquerda ou esquerda não têm candidatos. O ex-presidente, o presidente atual, o presidente Lula não será candidato, não, tenho absoluta certeza que não será. Ele até pode, mas não será. Condições de saúde, está mais velho, não será. Também a mesma dificuldade, tem uma dificuldade eleitoral. Ele ganhou apertado do presidente Tem um Bolsonaro. desgaste, né, muito grande. Desgaste. Ele vai ser governo agora, que é complicado ser governo num país complexo como o nosso. Então você vai ter... Eu não estou visualizando quem seria o candidato da esquerda ou da centro-esquerda para 26. Eu visualizo 5 candidatos do centro e da centro-direita. Você tem a Simone Tebet, não é uma pessoa de esquerda, ela é uma pessoa de centro-direita. Você tem o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que me parece um cara também tem esse objetivo. Você tem o Zema, em Minas Gerais. Você tem o Tarcísio de Freitas, em São Paulo, que está com uma posição muito mais voltada ao centro hoje do que à direita. E também, aí é talvez uma questão de conveniência política. Você tem alguns candidatos, estou me esquecendo de outros. E na esquerda você tem poucos candidatos, né? Eu não vejo nenhum candidato forte. Então, e aí, por isso que Haddad, do ponto de vista econômico, acho que ele vai fazer uma administração muito conservadora no sentido da economia. Por exemplo, ele vai observar as demandas das empresas, eu não gosto muito de falar a palavra mercado, mas a demanda das empresas, do contribuinte. Eu acho que ele vai pensar numa reforma tributária. Então, eu acho que Haddad não será um ministro... Mas tu acredita que ele terá essa liberdade ou tu acha que o Lula irá Excelente intervir pergunta. nisso? Eu acho Porque que o Lula não é de aceitar, né? Mas aí tem 3 centros de poder. Tem Lula, que é o centro de poder, porque é o presidente da República, tem o partido e tem Haddad, né? Essa trinca que é difícil de administrar. Principalmente, eu falei isso outro dia para um amigo, ele concordou, eu vou falar aqui, porque o presidente Lula, ele decidiu nos últimos tempos, doutor Paulo, por uma opção, vocês vão até achar interessante, mas é importante eu falar nisso, ele se casou novamente. E ele se casou com a senhora Janja. Não, eu não tenho nada contra a senhora Janja. Apenas eu tenho absoluta certeza. Ela, se não me engano, é filiada ao Partido dos Trabalhadores há muito tempo, é uma militante, é muito ligada à militância. Eu não tenho nenhuma dúvida que ela, no dia a dia, ela deve não pressionar, mas comentar e tentar fazer valer uma opinião com relação a alguns temas. Por exemplo, o aborto. É um dos temas que eu acho que talvez, com certeza, ela deve ter uma visão muito progressista com relação ao aborto, que também nós temos que respeitar. Mas ela deve falar muito isso com relação ao presidente Lula. É importante essa questão da primeira-dama ou de quem é casado com o presidente. Ele fez essa decisão nos últimos anos, tomou a decisão depois da morte da dona Marisa. Então, ela é um centro de... Então, Lula está sendo influenciado, por exemplo, por essa parte da militância a partir de Janja. Segundo, há grupos no PT que não se suportam. Eu soube, por exemplo, que parte do PT de São Paulo... parte do PT, Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro, não se sentiu representado no governo. De Minas, do seu estado natal. Não se sentiu representado no governo. E fez críticas graves, que só viu São Paulo, Rio e algumas partes do Nordeste representadas em cargos, né? E Minas Gerais foi participou pouco, parece, está participando pouco. Então você tem grupos, tanto do ponto de vista regionais, como grupos mesmo, você tem várias correntes dentro do PT que vão pressionar o presidente também. Então você tem razão. Haddad vai ficar muito acuado nesse sentido. Agora, ninguém é bobo, e a política se vive de voto, né?
Eles sabem que Haddad, pelo menos, por mais que tenha perdido várias eleições, pelo menos tem alguma representação popular. Então, talvez Haddad, vai ser difícil, você vê que ele está até abatido, ele vai ter que trabalhar, como você mesmo falou, com relação a algumas opiniões que não serão as mesmas com relação ao presidente Lula e também com relação ao partido que vai pressioná-lo também. Vai ser um governo de transição, doutora Ângela. Esse governo será um governo de transição e um governo, não vou dizer, um amigo meu comentando outro dia, né, disse que vai ser um governo em crise. Acho que será um governo em crise, até porque o presidente Lula, aí temos que concordar, ele constrói pontes muito melhor que o governo Bolsonaro, né? Ele sabe construir pontes, ele sabe, ele tem uma competência política inclusive de atrair, ele não considera inimigos, Bolsonaro considerava. Bolsonaro era schmittiano, nesse sentido. Schmittiano é schmittiano. Ele tem uma inteligência emocional maior, né? Ele coloca o objetivo dele acima. Quando eu falo de Schmitt, Carl Schmitt, um teórico, né, que inclusive muitos não gostavam de Carl Schmitt, porque diziam que ele foi o teórico de Hitler, mas eu tenho um livro dele lindo, chamado Nomes da Terra. Eu gosto muito das análises do Carl Schmitt, mas mais no plano internacional. Mas no plano interno da Alemanha pós-República de Weimar, realmente o Carl Schmitt ele considerava que a política era a relação entre amigos e inimigos. Eu não concordo. Acho que a política é uma relação entre adversários políticos, nada mais do que isso. Porque se você parte do pressuposto que você tem amigos e inimigos, você está partindo do pressuposto da guerra, inclusive até de uma questão de guerra civil. Então, por que Schmitt tinha essa visão, Carl Schmitt tinha essa visão? Porque ele vinha da República de Weimar e depois, com a ascensão ao poder de Hitler, a Alemanha viveu uma situação dificílima, todos nós sabemos disso, né? Que acabou desembocando na Segunda Guerra. Depois nas barbaridades que a gente conhece com relação ao fascismo e ao nazismo. Então, essa ideia schmittiana de amigos e inimigos, eu não gosto na política. A política tem que ser uma relação de adversários, inclusive que conversem, que troquem ideias, que cheguem a pontos comuns, a consensos mínimos, e o presidente Lula faz isso muito melhor que o presidente Bolsonaro. Aí alguns dos seus ouvintes, aqui assinantes, vão dizer, ele faz isso muito... A qual preço, né? Ele faz isso muito bem, professor Niemeyer, porque ele também ele pode oferecer benefícios para alianças que não são benefícios corretos ou ilegais. A pergunta é o seguinte, a qual preço surgem essas alianças, entendeu? Essa que é a grande pergunta. É importante. Né? Agora, eu não estou aqui também para fazer uma defesa, um ataque do governo Bolsonaro, mas a gente não pode esquecer. Mas isso também não foi, eu vou ser justo aqui, porque eu sou um homem justo. Eu também acho que o orçamento secreto, que prevaleceu, principalmente nos 2 últimos anos de governo Bolsonaro, não acho que foi uma invenção de Bolsonaro. Não acho que foi. Eu acho que foi uma invenção, tenho certeza disso, do Congresso. Do próprio parlamento. Do parlamento. Tinha interesse direto, né? E aí o parlamento deve ter percebido, doutor Paulo, uma certa fragilidade de Bolsonaro no final do mandato, ou mesmo durante o mandato todo, com muitas críticas, muito exposto na mídia, e deve ter se reunido e falado, vamos propor algo que a gente consiga... cooptar é forte, né? Que a gente controlar é forte também, que a gente consiga ter uma influência no executivo. Agora, é importante que o seu assinante, ouvinte, saiba sobre isso também. Nas negociações políticas no Congresso, você tem um trâmite da negociação que, às vezes, o seu ouvinte ou assinante vão dizer isso é ilegal, e não é ilegal. Vou falar rapidamente disso. Quando você tem um projeto a ser votado, você chama os líderes partidários. Aí os líderes falam, eu voto com o governo, tal. E algum líder da oposição fala, eu não voto com o governo. Acaba a reunião, o chefe da Casa Civil convoca aquele líder para saber por que ele não vota. Não voto por questões ideológicas. Mas imaginar um deputado do Partido Novo hoje conversando com o presidente Lula. Não voto por questões ideológicas, não adianta. O Partido Novo não vai votar com o Partido dos Trabalhadores. Aí o ministro da Casa Civil vai oferecer. E se nós liberarmos emendas no orçamento? Também não votamos, porque é ideológico. Liberar emendas no orçamento é correto. Faz parte do regimento, não é desonesto. Sim. Isso é importante deixar claro aqui nessa análise assim, que a gente tem que fazer da cultura política no Brasil. É correto. Mas isso não é só no Brasil, né? Isso é mundial. Isso é regimento da Câmara. Aí depois fala, não voto, mesmo assim não voto. Não adianta me oferecer emendas no orçamento. O Partido Novo não vai votar se você liberar emendas no orçamento. Privilegiar deputados do Partido Novo que foram eleitos democraticamente. Então, você tem cargos a preencher. Você quer indicar pessoas? Aí vamos imaginar que o Partido Novo tem até uma pessoa muito competente para indicar para um cargo, né?
E se indicasse, podia até ser primo de um deputado, podia ser irmão de um deputado. Também não vejo nada de ilegal se esse indicado for competente, né, cumprir os requisitos de currículo, né? Mas mesmo assim, vamos imaginar que o Partido Novo continue falando, não me interessa cargos também. Peguei aqui o Partido Novo, estou fazendo marketing do Partido Novo aqui, porque ele é um partido muito ideologicamente muito coeso. E coeso com relação, porque o PL não é um partido coeso do ponto de vista ideológico. A gente pode falar sobre isso, muito menos o PP, né? Mas o Partido Novo com relação ao PT, muito diferente. E aí, eu tenho até cargos para indicar, mas não vamos indicar nada. Continuaremos votando contra o governo nesse projeto. Aí, o último caso, que aí é legal, é o ministro-chefe da Casa Civil, e foi assim com o Zé Dirceu quando o ministro-chefe da Casa Civil, no primeiro mandato, oferecer benefícios. Não é nem... Aí tem duas também, né? O senhor, como advogado, sabe bem disso. Tem duas. Uma é oferecer recursos ao partido, que é menos grave, é grave ainda, é ilegal. É menos grave do que oferecer recursos ao parlamentar. E aí, tem outra, também desdobra. Além de oferecer para o partido, que é grave, mas é menos grave, ao parlamentar é grave, mas aí tem uma outra coisa, que aí ocorreu muito também, o senhor tem toda a razão, na primeira administração e na segunda, principalmente, do Partido dos Trabalhadores. É você oferecer possibilidade do partido cobrar comissões a partir do seu voto, né? Junta quem? Junta as organizações privadas, é importante deixar claro, empresas, que pressionam o Congresso Nacional via seus lobistas. Então tem esses trâmites que até um limite dá para aceitar dentro do regimento do Congresso Nacional e tem que ter transparência a isso, mas depois você tem toda a razão. Talvez isso possa ocorrer de novo. Não acho que vai ocorrer da mesma forma, doutor Paulo, pelo seguinte, porque agora está todo mundo de olho, os tribunais de conta, a imprensa. Olha, a gente falou aqui de mídia, eu não quero dar nome aos bois, mas eu já estou percebendo na grande mídia críticas ao governo Lula. Eu falo aqui na Globo News, já estou percebendo, eu acompanho a Globo News. Já estão criticando. Merval Pereira está criticando, Camarote está criticando, alguns menos, outros mais. Também não vou aqui criar a teoria da conspiração de que jornalistas destes canais recebem algum salário. Isso eu não vou entrar, porque aí não tem comprovado. Não tenho, mas até nessa grande mídia que foi exageradamente contra, uma postura assim, um pouco exagerada mesmo de crítica ao governo Bolsonaro, essa já está começando a cobrar. Por isso que eu tenho a impressão que serão 4 anos de um governo de transição e em 26 nós vamos sim ter uma eleição muito mais que eu chamo de institucional. Pois isso é importante. Eu já ouvi a sua fala em aulas, inclusive, sobre essa transição, para entender exatamente o que seria ela por conta do que virá, que é exatamente essa posição menos voltada para pessoas e sim voltada para instituições, para processos políticos. Né? É importante. Aí a gente tem que lembrar de Maquiavel. A gente tem que lembrar do grande livro Príncipe, porque Maquiavel ele dizia que um governante, vocês sabem disso, tem que ter virtude e fortuna. A virtude é o caráter, é a generosidade, a fortuna é o preparo, mas tem uma questão da fortuna, que é a sorte. O presidente Bolsonaro teve pouca fortuna, porque ele pegou uma pandemia e uma guerra. Geralmente, quando você tem uma guerra, mesmo sendo uma guerra localizada, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, você tem também desdobramentos macroeconômicos que atrapalham o país, como, por exemplo, o aumento da inflação a partir de importação de produtos, esse aumento do preço desses produtos, como, por exemplo, trigo. Que aí define o preço do pãozinho, aumenta, aí você começa a ter uma inflação. O próprio adubo, né? O próprio adubo. Isso, adubo, muito bem lembrado. O agronegócio, que é fundamental, um setor que a gente pode falar também, eu gosto muito da área do agronegócio. Você está vendo, né, que eu me coloco como centro-esquerda, né? Modéstia toda a parte, mas eu tenho uma cabeça equilibrada. Eu sei que o país é um país da livre iniciativa, do empreendedorismo. Só o que me incomoda é a desigualdade. Eu acabei não falando e acho que a desigualdade se combate com o Estado. Eu acho. Maior presença do Estado. Em algumas áreas. Não pode ter a presença do Estado em comunidades, em cidades ricas. Eu sou contra. O Estado tem que estar presente em situações de insegurança econômica e de vazios econômicos. Por exemplo, na Amazônia, tem que ter Estado. Por exemplo, numa periferia distante, numa cidade como Recife. Agora, você querer também distribuir benefícios do Estado numa comunidade, podemos discutir isso um dia ou no outro dia, em Copacabana, no Rio de Janeiro,
onde já tem saneamento básico, onde as pessoas têm oferta de emprego. Acho complicado, a gente tem que pensar até onde vai o limite da oferta dessas políticas públicas. Muito porque o efeito pode ser oposto, né? Pode ser um efeito de se criar uma falta de iniciativa das pessoas. As pessoas ficam muito dependentes dessa ajuda do Estado, que seja prefeitura, governo estadual ou federal. Então, só para voltar à sorte, o presidente Bolsonaro não teve sorte. O presidente Lula terá mais sorte. Por quê? Porque a economia vai voltar. A economia deve voltar com uma certa força já em 2024. Agora não, mas 2024 ela volta, porque o ciclo econômico vai ser de crescimento, né? Então, eu acho que, do ponto de vista da sorte em governar, Lula terá mais sorte. Então, eu tenho a impressão que nós vamos ter um cenário para 26, que nós vamos chegar relativamente organizados em 26, porque esse é outro ponto importante, doutora Ângela, nós não estamos falando de um país qualquer. Estamos falando da 8ª economia do mundo, 9ª, 10ª, 7ª. Estamos falando da maior base de exportação de automóveis, uma das maiores bases de exportação de automóveis do mundo, que é o Brasil. Por mais que sejam multinacionais, nós não temos um carro brasileiro, mas é. Estamos falando, quer falar do agronegócio? Eu falo. Falar do agronegócio é bom porque o pessoal pode parar de fazer terapia, né? Porque não existe um setor tão poderoso quanto o agronegócio. E aí tem uma coisa importante, o agronegócio não pode ser só a grande empresa, não, né? Eu vi o senhor mencionando produção de queijo, né? Eu acho que o agronegócio tem que falar da micro e pequena empresa do agronegócio, que é fundamental. 60% da produção de alimentos do Brasil é da pequena e média empresa rural, não é da grande empresa. O que se produz na grande empresa é soja, milho, carne, são produtos específicos. Agora, batatinha, morango, fruta, queijo se produz na pequena e média empresa. E aí, eu acho que é importante porque quando essa pequena e média empresa do campo, ela é uma unidade produtora que gera muito emprego, inclusive na área do empreendedorismo. E uma melhor distribuição de renda. Muita distribuição de renda. O agronegócio é que a gente também não pode achar que a economia brasileira deveria também só ser baseada no agronegócio, é que as pessoas não conhecem bem, porque quando a gente fala agronegócio, nós não estamos falando só da fazenda ou do sítio, nós estamos falando da cadeia produtiva, da indústria próxima que transforma aquele produto, estamos falando dos supermercados próximos que vendem aqueles produtos, das feiras, estamos falando do pessoal que vende no comércio, do atacado, do varejista. Nós estamos falando de uma cadeia econômica enorme. Então, quando as pessoas acham que agronegócio está falando só de 20 mil alqueires de soja plantado no Mato Grosso. Não é só isso que é o agronegócio. Então, está na hora até de explicar, eu acho que seria uma pauta interessante, qual é a capilaridade do agronegócio para dentro das cidades, inclusive. Ela é geradora de emprego, ela faz com que as pequenas cidades arrecadem mais, aí tem mais política educacional, de saúde. É muito importante o agronegócio, é que realmente o agronegócio, na cabeça de alguns brasileiros, ele está só ligado a crimes ambientais, infelizmente, né? Porque isso é uma mentira. Mentira. Aliás, crimes ambientais, é uma coisa meio assim elitista. Ao contrário, a atividade da agropecuária, para quem conhece, tem uma lucratividade baixa. A fazenda em si. Tem que escalar tem muito, né? Um negócio sustentável também, que é a nossa tem que fazer bastante cálculo. ministra. Tem que fazer cálculo, o senhor falou muito bem, e mais do que isso. É uma opção. O empresário que decidiu pelo agronegócio, ele decidiu em manutenção de patrimônio. Ele não consegue 15% ao ano de lucratividade, que é o que consegue o setor de serviços, por exemplo. Internet é 15%, banco é 15%, talvez até mais. Eu vou até um pouco comércio. além. O pessoal do agro normalmente é pelo amor à terra mesmo. Eu acho que aí tem uma questão, portanto, se eu falar isso, emocional, tem né? uma questão também de envolvimento com a propriedade. Mas aí tem que tomar um certo cuidado, porque também, que não é o caso dos fazendeiros ou dos agentes do agronegócio mais modernos, é transformar também essa questão do amor, transformar isso como algo que é dele, é propriedade dele, ele faz o que ele quer lá dentro. Não, a terra tem a sua função social, né? A função social da propriedade deve ser respeitada, com certeza. Não pode ter trabalho escravo, Isso, não óbvio. pode plantar maconha na propriedade, não pode desmatar. Exatamente. Isso tudo. Agora, sabe que eu tenho a impressão que, por isso que eu falei aqui na candidatura de Ronaldo Caiado a presidente da República, porque eu acho que, não sei se seria ele, mas eu acho que nós vamos ter alguns representantes muito fortes do agronegócio que vão, mas eles vão ter um discurso muito de centro. Porque eu tenho a impressão que isso que eu estava falando do caráter institucional de 26, nós não vamos ter uma discussão radicalizada em 26. Pode ser com relação a alguns temas, que são sempre temas muito sensíveis, que são temas de costume. Mas os temas de costume,
a gente tem que tomar cuidado ao discutir. Sabe por quê, doutor Paulo? Não vou falar aqui da gente, mas vou falar eu e meu vizinho, por exemplo, lá no Rio de Janeiro. Eu vou falar aqui tranquilamente sobre as minhas opiniões com relação a costumes. Aborto. Sou contra o aborto. Acho que o aborto só em último caso de doença grave no feto. O risco de vida da mãe, né? Que é o que está na lei, né? Liberalização das drogas. Sou contra. Aí um amigo meu que está me ouvindo falou, poxa, mas o senhor é uma pessoa de centro-esquerda, tem que liberar o uso das drogas. Sou contra. Sou contra porque trabalho, inclusive, com muitas questões ligadas ao meu tema de pesquisa e defesa nacional e sei que a questão não é só o mercado interno de drogas ou entorpecentes, é o que isso tem a ver com a sustentar, né, internacional. Essa indústria, né? Não, internacional. O grave é a questão de soberania das fronteiras. Por isso que eu sou contra. Eu acho que não é por aí que a gente vai solucionar. Liberdade sexual, sou a favor. Acho que as pessoas devem, a partir do corpo, fazer aquilo que quiser com o corpo. Então, eu já não sou conservador, porque o conservador acha que não. Família. Não acho que família seja constituída só por pai, mãe e filho. Não acho. Acho isso... Intervenção do Estado. Acha? Não, minutinho só, você vai falar da família. Não acho. Não, acho mas que a família pode Estado, ser 2 amigos e um papagaio, pode ser 2 amigas e um cachorro, pode ser 2 amigas, um cara. Eu não acho que família seja só pai, mãe e filho. Outro dia, não, inclusive... Da questão da família, o que tu acha do Estado intervindo na família, na criação? Intervindo de que maneira? Intervindo, criando os parâmetros que você deve criar teus filhos. Uma intervenção do Estado mesmo, em direcionamento. Na verdade, como deve seguir, institucionalizar uma forma de ensino ou de educação. Via ministérios, né? Por exemplo, da educação. Seria mais ou menos criar uma situação onde o poder pátrio fique abaixo do poder do Estado, em questão de direcionamento da vida do jovem, entendeu? Por exemplo, eu preciso entender um pouco mais isso, já vi que o senhor é especialista, mas isso é um pouco difuso para a gente discutir também, né? Como acontece isso, né? Então, talvez o Estado tenha... Vamos pensar, o Estado com um programa de vacinação, material didático. Material didático é gerado por vacinação. Rapaz, vou dar pelo exemplo, doutor Paulo. Obrigar a vacinar, eu só acho errado professor, o Estado obrigar uma família a vacinar os filhos. Eu acho errado isso. Eu não diria nem isso, mas vamos para um... Depende da vacina. Eu acho que cada caso é um caso. Depende da vacina. Porque se for uma vacina que esteja, de fato, comprovada, ok. Mas aí utilizar de maneira... Vamos supor, com o processo todo acelerado na criação da vacina, Entendi. você colocar numa criança, eu acho muito forte. Entendi. Então, vamos supor, a vacina já foi experimentada, já tem todo o seu mecanismo e procedimento bem sustentado, ok. Você vai vacinar teu filho. Uma poliomielite, alguma doença que já está constituída. Agora, alguma coisa, no caso do Covid, eu achei errado, porque a vacina foi criada em tempo recorde, os efeitos contrários a ela não foi ainda totalmente definido, até porque não deu prazo, não tem como você definir uma vacina e os efeitos contrários que possam surgir. E com relação, o senhor também deve ter aqui uma opinião que eu acho até interessante, também com relação à escola também. Isso eu queria falar, porque a opção da escola, por vezes, não é... Vamos só trazer um pouco para a realidade. Um pai de classe média que pode pagar uma escola para um filho pode escolher qual o tipo de direcionamento de educação que eu quero dar para o meu filho. Óbvio, eu posso pagar. Então, eu tenho uma escola que tem uma determinada linha de ensinagem, né, no sentido de, isso aqui vai de acordo mais com os meus valores. Ok, eu tenho condições de fazer isso, direcionar, inclusive, porque é um complemento à educação. A educação mas existe o plano nacional, né? Mas você tem que seguir aquele plano nacional. Essa que é a questão. Okay, Quem desenvolve esse plano nacional? Como é que é desenvolvido isso? E só para terminar o raciocínio, Paulo. Nacional, então o Estado impõe a vontade dele sobre teu filho. Não, e é uma imposição. É uma imposição. Não, mas calma aí, olha, vamos lá. É uma imposição fática. Por quê? Porque quem não tem condições tem que colocar dentro de uma escola pública que tem um direcionamento já pré-pronto por causa do direcionamento nacional. E aí, um pai mais conservador que põe um filho numa escola pública que tem um viés mais progressista pode dar um problema, até porque ele não tem opção. Meu filho tem que estudar, é obrigação do pai colocar lá. Então, eu acho que foi mais ou menos, não sei se eu estou errado no raciocínio do Dr. Paulo, mas mais ou menos a dúvida que o Dr. Paulo colocou aqui é a sua opinião. Eu queria a sua opinião sobre isso. Eu acho que é uma discussão. Eu nunca foi um tema assim que eu considerei como
como um tema muito absoluto, porque eu acho que como depende de cada família, é muito difícil você chegar no denominador comum. E às vezes quando você não chega no denominador comum, você pode ter o governo, o Estado, ou até os grupos mais preocupados com isso, podem ter uma posição radical. Então é complicado, porque é o que eu estava tentando falar aqui, cada um, é muito difícil no campo dos costumes você se dizer só conservador ou só progressista. Eu conheço progressistas que com certeza são contra o aborto, como eu conheço conservadores, aliás isso é importante, viu? Conservadores porque tem alguns conservadores que são muito liberais do ponto de vista econômico, e eles acreditam que se você pode talvez liberar maconha, por exemplo, talvez isso faça baixar a procura. Eu conheço norte-americanos liberais, conservadores em outros temas, mas nesse tema de droga, por isso que eu falo, eu acho que é muito difícil um conservador em todos os temas. Acho difícil. E é muito difícil um progressista em todos os temas. Por isso e outra coisa, governar baseado nessa agenda de costumes é muito difícil. Sabe por quê? Porque no Congresso eu não tenho dúvida. Um deputado de um determinado partido que seja pró o governo que está na administração, se esse governo for conservador, pode ser que em alguns temas aquele deputado seja progressista. O governo não vai conseguir que o deputado que está com ele administrando o país, junto, como aliado, concorde em todos os temas de costume. E aí você fica meio que vendido no Congresso, o Executivo, o Presidente da República. Porque quando é um tema de costume, ele não vai conseguir controlar as bancadas que ele acha que está com ele, porque pode ser que em alguns temas aquela bancada não fique com ele. Por isso que é melhor, na minha opinião, um governo... ele pode até ter a agenda de costumes, mas ele vai ter que saber que vai ter custo político aí, e que ele não vai conseguir ter um caráter padrão nas suas votações, diferente dos projetos econômicos. Aí é mais fácil. Num projeto econômico, doutor Paulo, o PL, no caso do Bolsonaro, o PL, os republicanos, o PP, vão votar com o governo. Até porque quero fazer aqui um elogio a esses partidos, que são sempre tão criticados, que são partidos de deputados estranhos e tal. Não, acho que o PL, o PP, o Republicanos, Partido Novo, são partidos hoje, como o senhor falou no início da nossa conversa hoje, que estão representando um pensamento de direita do ponto de vista da liberdade econômica, da importância de você desregulamentar a economia, de você diminuir carga tributária. Você tem razão, de você privilegiar o empreendedorismo. Esses partidos... Eu não estou falando dos membros do partido, estou falando que esses partidos estão com uma agenda econômica definida, mas porque a discussão é no campo econômico, e quando a discussão vai para o campo dos costumes, eu tenho muito receio. É que nem você falar assim, amanhã eu me separei, quero uma nova namorada. Então agora essa minha nova namorada ou namorado, eu vou querer que tenha esse padrão com relação a costumes. Eu quero uma que seja exatamente assim, não vai encontrar. Porque aí você vai começar a conviver, vai ver que algumas questões ela é mais conservadora, outras ela é mais progressista. Inclusive, até no campo religioso, a gente vê isso tanto nas igrejas evangélicas quanto, por exemplo, na igreja católica. Você vê membros de congregações que são até conservadores, mas tem alguns temas que eles discutem. Então, é apenas uma dica que eu dou aqui como cientista político. E aqui nós estamos falando também para pessoas que podem ter interesse de participar do ponto de vista da política, que devem participar, como candidatos a vereador, deputado, entrar num partido. Acho isso muito, muito salutar para a democracia brasileira. Então, até uma dica que eu dou a essas pessoas. Cuidado para a sua plataforma, como candidato a algum cargo eletivo, não ficar exclusivamente no campo de costumes, porque aí você pode ficar muito sem margem de manobra. Você vai garantir alguns votos, mas não consegue voltar para trás. É isso que a gente está aqui Quebra tentando... a ponte, né? Você fica só com uma... Você não tem ponte para voltar, né? Perfeito. O consenso é difícil, né? E acho que o presidente Bolsonaro não foi reeleito exatamente por isso. Porque ele foi muito costume, né? Ele foi exacerbado, né? Porque você vê, interessante, o Paulo Guedes é um liberal, típico liberal, com uma agenda interessante, alguns temas, inclusive, muito importantes, a agenda de Paulo Guedes, eu posso depois falar, a agenda, por exemplo, de liberalização de compra, uma coisa específica, mas importantíssima, compra de guindastes nos portos. Ele liberou o imposto sobre compra de guindastes, isso mudou o perfil da exportação e da importação no Brasil, em todos os portos do Brasil.
Você vai no Rio de Janeiro, você vê o Porto tá atuando de uma maneira impressionante. Aqui vocês devem estar percebendo isso também. Foi uma medida de desregulamentar a economia. Então, isso é uma coisa que dá para levar para o Congresso e você vota fácil. Agora, levar para o Congresso questões mais assim sensíveis, que envolvem cada um dos cidadãos brasileiros, eu acho mais complicado. Né? Então, é isso. Eu acho que a gente tem que, principalmente para aquele, eu acho que foi bacana eu falar isso, modéstia à parte. Você, aqui, os seus assinantes e ouvintes podem querer também participar do campo da política. Agora, só se a pessoa falar assim, não, mas aí é o contrário, eu quero garantir, nem que seja uma votação menor, mas eu preciso garantir aquela votação, porque eu consigo me eleger com ela. Mas isso é quando você está falando de vereador. Mas quando você está falando de presidente da República, você não vai conseguir. A diversidade é enorme. É muito diverso, o eleitorado é muito diverso. É melhor você ficar numa discussão assim, mais fácil de padronizar, ou mais Estado ou menos Estado, na seara econômica, do que você falar assim, por exemplo, como o senhor falou, que eu acho que é uma discussão importante. O Estado interferindo na minha rotina, na rotina escolar do meu filho. Ou o Estado... a questão da informação passa mais pela... mas você tem um canal público também, né? Você tem a TV pública, né? A gente precisaria discutir melhor isso. Eu não sou especialista nisso, não. Já vi que vocês conhecem muito mais do que eu, como advogados que são. Eu não sou especialista, eu nunca tinha conseguido perceber. Agora, isso tem a ver também, uma palavra feia assim, mais popular, com um porre de democracia que nós tivemos pós-regime militar. Por que um porre de democracia? Porque como foram anos de muito fechamento político, quando veio a redemocratização e a Constituição de 88, nós ficamos meio ávidos a resolver todos os nossos problemas e garantir liberdades de todas as maneiras, né? E liberdades muito positivas, né? E também de tentar trabalhar a questão da nossa desigualdade, que é histórica, desde Cabral, também de uma maneira muito rápida, né? A gente precisou dar resposta à sociedade brasileira pós-regime militar. E aí eu acho que você teve problemas. Talvez você tenha tido excesso de intervenção do Estado, talvez você tenha criado expectativas com relação a direitos individuais que não foram cumpridos, aí veio frustração. Então eu acho que é um país muito poderoso, mas é um país muito complexo também, né? Até porque a nossa Constituição é extremamente complexa. A partir do momento que ela regulamenta coisas muito pontuais, né? Ela não é mais jurídica, tão geral, né? Ela define muito. Mas decorre exatamente disso, dessa necessidade de busca de uma liberdade maior, então vindo de um sistema mais, não diria opressor, mas um sistema mais fechado. Eu acho que sim. Eu acho que tem também a questão da nossa importação sempre de um modelo estatal português. Eu acho que vocês vão essa discussão é importante. O Raimundo Faoro, num grande livro, Os Donos do Poder, ele diz uma coisa muito bonita, que no Brasil nós tivemos a importação do modelo português, que é estamental, burocrático, controlador, que o rei em Portugal, no século XVI, XV, controlava tudo, desde o município lá em Portugal. Os Estados Unidos importaram o modelo anglo-saxão, o modelo inglês, da época do feudalismo, né? Feudalismo inglês, que era de descentralização. Então a gente percebe isso nos Estados Unidos, tem mais descentralização no mundo privado. Cada estado tem mais liberdade, né? E aqui você tem menos. Aqui nós importamos o regime estatal português de controle. Então aqui o presidente da República, ele acaba querendo controlar via Estado, ou mesmo a estrutura do Estado, a estrutura jurídica, por exemplo, acaba querendo controlar tudo. E só para mencionar, que eu acabei não falando dele, do Supremo, vou fazer uma crítica ao Supremo. Eu tenho a impressão que eu sei que hoje o eleitor mais de direita, de centro, está muito incomodado com o Supremo. Eu tenho a impressão que o Supremo deveria, estrategicamente também, parar de organizar as suas decisões só na opinião de um dos membros. Eu acho que elas têm que ser de colegiado, pelo menos de turma. Não dá mais... Em tese são, né? Mas sempre seguindo... Mas você às vezes tem decisões muito monocráticas. Aí eu também faço uma crítica, um conselho que eu dou aos ministros do Supremo e à Corte. Porque isso incomoda, porque isso acaba ficando muito duro. Eu sei que elas passam por colegiado e tal, mas às vezes... Mas isso também foi um outro erro, né? O Supremo ganhou muito espaço na mídia, que é errado também. Tem que ter um formalismo por relação... Tinha que falar nos autos, né? Isso. Eles pararam com isso.
Professor, eu realmente estou muito feliz com a sua presença. Acho que foi uma aula extremamente profunda, simples e profunda, como a gente costuma falar. E agradecer aqui suas palavras aí, suas considerações finais aí para o nosso assinante ouvinte. Eu que agradeço a oportunidade de ter falado aqui no programa Para Fazer Direito. Acho bacana vocês discutirem as questões do dia a dia na perspectiva jurídica e também dos outros campos, né, do saber. Cumprimento a doutora Ângela, o doutor Rafael, agradeço ao doutor Paulo pelo convite, cumprimento o Abner também pelo apoio logístico na infraestrutura, que é fundamental, né? E dizer que nós estamos num processo no Brasil de construção de consensos mínimos, né? E acho que esse programa tem esse objetivo, a construção de consensos mínimos para que a gente avance, porque sem consensos mínimos, consensos máximos geralmente são complicados, porque você fundamenta um consenso máximo, às vezes, numa ação autoritária, né? De qualquer lado. Então, acho que a gente tem que buscar os consensos mínimos e, a partir dos consensos mínimos, encaminhando para melhorar a vida da população, para aumentar a oportunidade, para diminuir desigualdades, para garantir liberdades. É isso aí. Eu agradeço muito o convite, estou sempre à disposição. Obrigado, professor. É isso aí. Hoje fica aqui o Para Fazer Direito e até a próxima.